A privatização da Sabesp e as dificuldades e urgências causadas pelas chuvas estiveram entre os discursos dos vereadores na sessão desta quinta-feira. O plenário também iniciou a análise de projetos vetados pelo Executivo. Logo no início da sessão, o pequeno expediente alternou na tribuna vereadores de diversos partidos com considerações sobre temas administrativos da cidade, especialmente com relação às fortes chuvas que têm causado danos à população. Lá na Brasilândia, as pessoas perderam tudo. Mães ficaram com seus filhos com medo de a água entrar e perder a vida mesmo, né? A minha casa encheu de água, a gente caiu um muro lá na Brasilândia, tem pessoas em moradia de risco e a gente está na cidade mais rica do Brasil. E isso está acontecendo dentro das nossas favelas, não só na Brasilândia, como no Jardim Pantanal, Jardim Helena. As nossas favelas estão debaixo d'água. Então a gente também precisa que seja destinado política pública para a urbanização das nossas favelas, para mitigação de risco. E nesse momento precisa de política pública emergencial. Nós precisamos tratar essa questão com mais seriedade, porque todo mundo fala sobre isso, mas se a gente não tiver políticas públicas que são levadas adiante, que estão diretamente ligadas ao tema da mitigação da emissão de gases de efeito estufa, nós não vamos enfrentar esse problema. Pelo contrário, vai se agravando cada vez mais. Nós precisamos promover a transição do transporte motorizado individual movido a combustíveis fósseis para o transporte coletivo eletrificado. Isso tem que ser uma coisa que seja perseguida muito fortemente pela Prefeitura. Precisamos ter campanhas para reduzir a emissão de resíduos sólidos, porque os resíduos sólidos, quando são jogados nos aterros, eles emitem gás metano, que é outro gás de efeito estufa. Nós precisamos proibir o desmatamento de maciços verdes na cidade. Então é isso, e se nada for feito, nesse sentido, nós vamos ter cada vez mais chuvas fortes, intensas, e a cidade impermeabilizada não aguenta e vai levar mais gente morta, mais carros levados adiante e tudo isso que a gente tem visto com tanta gravidade em São Paulo. O fornecimento de água pela Sabesp também foi um assunto que trouxe pontos de vista diferentes dos vereadores na tribuna. Você vai na periferia, os mais pobres estão tendo dificuldade de pagar suas contas. As contas triplicaram os valores. A gente sabe que, quando a gente discutiu aqui a privatização da Sabesp, a gente disse que o aumento desses impostos da água, por exemplo, ia aumentar muito a vida das pessoas que ganham salários baixos, salário de 1, 2, 3 salários. Uma conta de água de R$600 pesa muito na vida dela e pesa no orçamento da sua família. Quando a gente privatizou, a gente queria que melhorasse a vida das pessoas de um preço acessível e que fosse melhorar para eles e não piorar a vida deles. Em setembro de 2024, tinha que haver um recadastramento das pessoas que já tinham completado os 2 anos e que tinham direito à tarifa social. Essas pessoas que não se recadastraram, elas perderam direito. E lembrando também que 1.100.000 pessoas que tinham direito à Bolsa Família não tem mais. Então, se elas perderam o auxílio da Bolsa Família, consequentemente, eles saem do CAD único e perdem o direito dessa tarifa social. Então, é isso que está aumentando essa tarifa. Não é que a água aumentou, mas há um período de até 6 meses, até junho, para que ela possa, quem não fez ainda, pode correr, recadastrar e obter esse benefício de volta. A sessão plenária começou a apreciação dos 645 projetos que foram vetados pelo Executivo depois de passarem por votação na Câmara. Inicialmente, foram mantidos os vetos de 25 projetos. O cronograma de votação deve ocorrer toda quinta-feira. Projetos que tinham sido vetados pelo prefeito, inclusive alguns projetos do próprio Executivo, em algumas análises feitas por vários prefeitos, e aqui automaticamente a Câmara tem a condição de deliberar isso. Então uma coisa é a gente fazer um pouco dessa limpeza da pauta, porque são projetos antigos, começamos de 2006 para cá. Então hoje acho que começou o debate, os vereadores têm a prerrogativa inclusive de concordar com a manutenção ou discordar, registrando o voto contrário, foi o que aconteceu, mas acho que vale sempre lembrar que alguns projetos são antigos e que já foram superados com leis posteriores e hoje já são leis
vigentes na cidade de São Paulo e outros são políticas públicas já implementadas. Acho que a gente começou bem, debate, a casa é assim mesmo, então a gente com certeza vai ter muito debate com os vetos e com os projetos também de mérito que vão ser propostos pelos vereadores e advindos do Executivo.